Olá, eu sou o Márcio Calai e você está de volta ao Leque Responde. Comigo, como sempre, professor Matheus Cunha. Bem-vindo, Matheus. Tamo junto. Bora nessa, papo de hoje. E se você perdeu o anterior, talvez não saiba do que estamos falando, mas é parte 2 de estratégias vencedoras e lições aprendidas em compliance na jornada de grandes executivos. Perguntas que foram extraídas de um painel do Congresso Internacional de Compliance da 11ª edição, que acabou de acontecer e foi um sucesso. Reunimos quase 2.000 pessoas em um evento de 3 dias que marcou a história, e fica aqui o convite desde já para que você esteja conosco na 12ª edição. Muitas perguntas não foram respondidas, Matheus. Tem algumas muito boas aqui preparadas para você. Então, vamos direto à pergunta número 1. Claro, depois que você deixar o seu like e seguir o canal da LEC e ativar o sininho para receber o lembrete quando os novos conteúdos estiverem no ar. Quem não curtir este vídeo, Matheus, acontece o quê? No outro eu tinha falado que se o feriado fosse na terça, a pessoa ia trabalhar na segunda, né? Agora, se o feriado for na quinta, vai trabalhar na sexta. Pior ainda. Matheus está aqui acabando com as suas emendas de feriado, porque nós estamos, é claro, gravando aqui numa segunda-feira, amanhã, dia 9 de julho, feriado no estado de São Paulo. Bora, Matheus. Pergunta número 1 diz assim: se você pudesse iniciar a construção de uma área de compliance do zero em uma empresa que acabou de nascer, o que você faria diferente do que já fez na sua trajetória profissional? Calai, assim, você convencer uma empresa a implementar um programa de compliance é um processo que não é fácil, né? Vivi isso muito na consultoria, era o nosso dia a dia, para falar a verdade. E geralmente a gente tem que começar simples para poder entregar um primeiro resultado, mostrar que vale a pena, para depois você transformar isso num projeto maior. E aí, geralmente, a gente precisa começar com um código de conduta, treinamentos, algumas políticas, às vezes até a implementação do canal de denúncias. Mas o by the book, né, aquilo que a gente escreve no manual, é fazer a avaliação de riscos primeiro, né? Conseguir mapear os riscos mais críticos e trabalhar toda a implementação do programa de compliance em cima desses riscos identificados. Por quê? Depois que você mapear os riscos, inevitavelmente você vai ter que voltar lá naquele código que você escreveu, nos treinamentos que você fez, nas políticas, no canal, e revisar tudo isso, porque vão ser ali mecanismos importantes para mitigar os riscos de compliance mapeados. Quando a gente fala de uma empresa que vai nascer, vai começar do zero, eu quero implementar o programa de compliance, é uma operação muito mais simples, né? Então dá para você começar pelo mapeamento dos riscos. Mas mapeamento dos riscos em cima de uma operação que não existe? Olha para o mercado, né? Tirando aquela disrupção moonshot, né, que você está criando algo que ninguém nunca fez, que é muito pouco provável de acontecer, existe uma organização com um core business similar ao seu. Se não tem no seu core business, com uma estrutura similar à sua, um mercado de atuação similar ao seu. Então, dá para você, de alguma forma, fazer esse exercício de avaliação de riscos num primeiro step ali, e depois trabalhar toda a implementação do programa de compliance em cima dos riscos mapeados. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em projetos como esse, é muito mais gostoso, porque você sabe que o que você está fazendo ali não é algo que vai precisar passar por um retrabalho lá na frente quando os riscos forem mapeados, embora a avaliação de risco tenha que ser periódica, né? Então, saiba que você vai depois no futuro precisar reavaliar esses riscos, revisar os controles, e isso faz parte até da melhoria contínua do seu programa de compliance. Sabe o que eu faria diferente? Eu trabalharia mais no alinhamento de expectativas, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que esperar da criação do programa de compliance. Num cenário como esse, de uma empresa nova, as expectativas podem ser muito diferentes daquela que você acredita que sejam. O que eu quero dizer com isso? Às vezes parece óbvio para você algumas coisas que para outra pessoa é algo extremamente, assim, impensado, né? Assim, impensável. Então, considere isso, né? Alinhe as expectativas com a alta administração, o que as pessoas podem esperar efetivamente do programa.
Em organizações que já nascem com a intenção de ter um programa de compliance, muitas vezes essa expectativa pode estar atrelada à captação de investimento. Estou pensando aqui numa startup que já nasce pensando em estruturar o programa desde o zero, porque vai ter uma captação importante de valores, talvez até vindo do exterior, e nessa medida necessariamente ela vai ter que ter um programa de compliance. Alinhe essas expectativas, o que efetivamente precisa ser encontrado num momento como esse, para que você entregue efetivamente aquilo que a organização espera, ainda mais nesse momento aí de zero, quando a coisa está surgindo do nada. E Calais, se me permite, Sempre. Foco na cultura, né? Até quem não assistiu a parte 1 desse episódio 7, volta lá e assiste, mas a gente falou bastante sobre cultura, né? E quando você vai começar um projeto numa empresa pequena que não existe, né? Não existe cultura. Então, se você vai trabalhar a implementação do programa de compliance com foco na cultura, você não vai precisar reconstruir uma cultura organizacional, você vai construir uma cultura organizacional de ética, integridade, transparência, responsabilidade, compliance, enfim. Eu acho que ter esse foco também ajudaria bastante. No fundo, é uma oportunidade de ouro você ter a chance de começar do zero. É realmente algo muito especial. Pergunta número 2 diz assim, caso bem pontual, mas que pergunta importante. Em uma instituição onde o fator político é predominante e a existência do compliance é apenas para cumprir a exigência legal, como o diretor de compliance pode atuar? Olha, Calai, parece raro, mas eu ouso dizer que não é. A gente tem muitas organizações que elas são organizações políticas. A começar pela administração pública, né? O executivo, o legislativo, o próprio judiciário vive ciclos políticos administrativos, né? A presidência do tribunal, a presidência da assembleia, o governo do estado, a prefeitura municipal. E muitos órgãos buscam hoje a implementação de um programa de integridade, um programa de compliance, porque há uma lei no município, no estado, que torna isso uma exigência. Até lá atrás, quando eu comecei no estado de Mato Grosso, né, a nossa opção foi pela implementação facultativa, justamente para que houvesse esse exercício mais simples de convencimento, porque a gente sabia que, né, uma coisa que é nova haveria resistência e não estaria todo mundo disposto a fazer ali no D0. Mas hoje a própria lei do estado de Mato Grosso já passa por uma reformulação para tornar a implementação do programa de integridade algo vinculativo ao gestor, né? Então, cada secretaria, cada autarquia vai ter que ter o seu programa implementado. Algo similar, a gente vive em organizações que têm gestões políticas. Vamos pegar as cooperativas, né? Cooperativas médicas, cooperativas de crédito. Os próprios cooperados formam chapas e se elegem e fazem depois de eleitos a sua respectiva gestão, e essa gestão ela troca, né, periodicamente por conta desse exercício político. E aí pode estar o problema, porque você pode existir um momento que não há a conveniência, que não há a devida importância em relação ao programa de compliance, e aí quem está ali, né, vai ter que fazer aquilo que, né, se propôs com base naquilo que conseguiu se agarrar. E aí vem o meu exercício de construção nos momentos de oportunidade. Quando eu estava no Mato Grosso, eu estava numa janela de oportunidade. Há 10 anos atrás, não era qualquer político disposto a implementar um programa de compliance na administração pública. Verdade. Ele não tinha exigência para isso. Então, o que nós fizemos? O máximo de bases sólidas que pudéssemos construir, pensando nos furacões do futuro, foram feitas. Então, muita coisa foi construída por meio de lei, de decreto, que é difícil de mudar. Então, criar, se a gente está falando administração pública, bases normativas legais, se você está falando de iniciativa privada, pensar em estatutos, regimentos, que são documentos mais rígidos, difíceis de serem alterados, né? Buscar mecanismos de proteção, né? Então, não retaliação, né? O dotted line, que eu também falei no vídeo anterior, o reporte estratégico para conselho, para os órgãos de governança, independência, autoridade. Pensar construir isso para que nos momentos de turbulência você tenha onde se agarrar e conseguir exercer o seu papel, né, com afinco, com dedicação, com resiliência para poder atingir o seu objetivo, mesmo que não seja, né, o mesmo objetivo da alta administração da sua organização. E mais uma vez, né, tem que abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. Existe o risco da sua responsabilização individual, porque a alta administração quer fazer algo errado.
pensa duas vezes, né? Claro. Vai para o mercado, né? Usa a sua oportunidade de estar empregado aqui para poder buscar um emprego e não ter que buscar um emprego desempregado. Claro. Né? Corrigir a rota da sua carreira. Como o Matheus disse, é raro, mas acontece muito, né, Matheus? No fundo, é algo que existe. E, assim, eu gostei que você deixou para o final essa opção de se mandar daquela posição, porque, de fato, tem que ser o final do caminho. Para nós, seria o caminho mais fácil de dizer, realmente, é só política, a sua posição, você não tem liberdade, você não tem suporte, ninguém tem a intenção de que aquele programa exista, some daí. Mas, muitas vezes, você tem caminhos para construir um ambiente favorável. Acho que antes de desistir, pensar naquilo que está ao seu alcance é importante. Eu sempre gosto de imaginar aquilo que está sobre o meu controle. O que não está no meu controle, controlado está. Mas se eu tenho a possibilidade de realmente trabalhar num arcabouço normativo que vai me dar suporte ao trabalho, que vai fazer perpetuar o trabalho numa próxima gestão, por que não? Quer dizer, eu acho que é importante realmente ter um empenho nesse sentido. Pergunta número 3. Como garantir a efetividade nos treinamentos e como chegar em todos os níveis de operação? Você tem dicas objetivas, Matheus? Kalai, respeite o seu público, né? Porque eu vejo muita padronização, né? E a padronização ela gera um conforto em quem faz. Vou fazer um treinamento de compliance aqui, vou montar um PowerPoint, né? Vou montar toda uma estrutura bonitinha e eu vou replicar aquilo ali para toda a minha organização. 1 hora de treinamento. Você está respeitando a alta administração, a linguagem da alta administração, a interatividade, né? a cognição, porque para estar no board de uma empresa, o cara tem que ser bom, ele tem que saber muita coisa, né? Então, não se tornar desinteressante num curto período de tempo e perder a atenção dessas pessoas que têm 1 zilhão de e-mails para responder, né, 1 zilhão de problemas para resolver dentro da empresa. Por outro lado, se você pega essa mesma estrutura que você estava falando com a alta administração, né, 1 hora também exagerado, 1 hora do board é 1 hora cara, né? Mas você vai replicar lá na operação, né, você vai falar com a mesma linguagem, a mesma duração, a pessoa não vai entender nada, né? Então, é muito respeitar o seu público. Traça o seu objetivo. Então, eu quero convencer a alta administração, eu vou trabalhar ali no convencimento da alta administração, 5 bullet points, linguagem objetiva, ponto de partida, resultado onde esperamos chegar, o que eu preciso de vocês. Vai trabalhar lá na operação, talvez um exercício mais didático, uma repetição mais frequente, né? Não usar talvez 1 hora, né? Mas tentar quebrar isso em pílulas de 15 minutos e replicar isso, por exemplo, 4 vezes no mês. Então, acho que partir da questão da comunicação que você já reforçou, que é fundamental. E respeitar o seu público é aquilo que vai trazer, de alguma forma, sucesso e resultado. Eu acho muito inteligente esse pensamento, Matheus, e o que me vem à cabeça quando a gente fala de respeitar o público, respeitar a audiência, hoje em dia, e algo que tem sido discutido de forma muito efetiva, é respeitar as gerações também dentro da organização. Hoje em dia, essas gerações estão todas misturadas, e algumas linguagens simplesmente não fazem sentido para os mais novos ou para os mais velhos. Então, pense em adequar também a sua comunicação ao que é orgânico para essa audiência. O que é natural? O que eles consomem? Que mídia eles gostam? Eles preferem vídeo hoje em dia, vídeo em pé, no formato TikTok, que é mais moderno. Pode dançar também, se você quiser. Mas é verdade, se você se adequar àquilo que naturalmente essa sua audiência já consome, a chance dela continuar a consumir algo que para você é valioso, é muito grande. A gente teve no Congresso Internacional de Compliance recentemente agora com um cara que para mim assim, foi um gênio, com o Bruno Romano, e foi muito especial, porque ele teve um trabalho de construção, ele é um humorista que fala do universo corporativo com muita propriedade, e ele fez um estudo antes de subir ao palco. Ele conhecia as dores daquela audiência, ele conhecia os problemas recorrentes, ele tirou sarro de cada um dos desafios que você vive no seu dia a dia na prática, e isso tem se tornado algo que traz muita atenção para um treinamento, por exemplo. Hoje em dia, ele compartilhou conosco, e eu até quero trazê-lo ao LecCast para contar mais sobre essa experiência, que ele tem sido chamado a fazer vídeos curtos sobre um determinado programa de compliance, justamente para conquistar a audiência mais jovem. Uma organização que tem uma fatia grande da geração dos mais jovens, ela vai ter muito benefício em falar de compliance de uma maneira bem-humorada, fazendo piada, fazendo brincadeiras. Então, eu acho que é um fator importante, um fator que pode ser determinante aí
na efetividade da sua comunicação. Pergunta número 4 do nosso episódio de hoje diz assim: quais são os melhores cursos preparatórios para se trabalhar com compliance? E aí a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, obviamente. Não tem como, né, Caio? Estão falando da LEC, né? Óbvio. A LEC é a melhor instituição de ensino para se estudar compliance no Brasil, na América e no mundo, né? Então, a gente tem aqui, com certeza, muita coisa que vai agregar, mas brincadeiras à parte, a minha história com a LEC começou também há 10 anos atrás, sendo aluno em sala de aula. Fomos alunos da LEC. E realmente foi diferente de tudo aquilo que a gente encontrava no mercado até então. Eu sempre digo que eu passei por vários estelionatos educacionais porque levaram o meu dinheiro e o conhecimento pretendido não chegou. Mas hoje a gente tem no nosso portfólio cursos que são de curtíssima duração, chamados LEC On Demand, que tem tópicos dos mais diversos, que vão desde compliance ambiental, para quem quer dar esse foco específico a essa temática, compliance farmacêutico, até soft skills que são importantes. O curso do Diego Falik, por exemplo, de essência da negociação, cara, é fantástico esse curso. Eu uso para resolver problema dentro da minha casa, né? Para você ver o ferramental que está aí. É um curso de curtíssima duração, não vai tomar muito do seu tempo, investimento pequeno. Comunicação não violenta. Comunicação não violenta também da Amanda, muito bom. A gente tem os cursos de média duração, né? Esse é um curso para quem quer resolver um problema rápido, né? Claro. Complexo, mas rápido. Né? Sou advogado e parabéns, você foi promovido, agora você é jurídico e compliance da empresa, mas eu não sei nada de compliance. Então a gente tem, por exemplo, né, o curso de compliance anticorrupção, curso de compliance financeiro, curso de proteção de dados, temos o curso de licitação e compras públicas, curso de liderança ESG, né? Vamos lançar em breve, spoiler, né, o curso de compliance na área da saúde. Então, é um curso que você vai buscar ali em 1 mês e meio, 2 meses no máximo, um conhecimento profundo, né, técnico, mas para você já conseguir colocar isso na prática no curto período de tempo. Agora, se eu pudesse escolher, fazer essa escolha há 10 anos atrás, hoje a gente tem talvez o que seria, para mim, a melhor escolha. Um curso de especialização em compliance. 360 horas de conteúdo, né? Toda uma estrutura técnica fundamental para você trabalhar com qualquer tipo de atuação em compliance, anticorrupção, lavagem, que são 4 grandes módulos que você consegue cursar em 12 meses, e aí você depois consegue moldar a sua subespecialização dentro daquilo que você precisa. Então, a gente tem os chamados nanodegrees, você vai ter um quebra-cabeça ali que você vai conseguir montar depois, e você vai poder consumir, por exemplo, uma subespecialização de compliance no setor público, uma subespecialização de ferramentas importantes como gestão de projetos, gestão de riscos corporativos e continuidade de negócio. Então, você vai ter um portfólio de nanodegrees ali à sua disposição, que você vai ter uma tarefa difícil. Escolher 6 e trazer ali para a sua subespecialização e aprimorar ainda mais aquilo que você quer aprender tecnicamente, mas sem abrir mão da prática, né? A gente tem um lema aqui na LEC: aprenda com quem faz. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de todos os nossos cursos. Ninguém não vive aquilo que está ali, né, discutindo, e pensando e trazendo de debate dentro de sala de aula. Esse ponto dos nanodegrees eu acho muito legal, Matheus, só para deixar claro para quem não sabe do que a gente está falando. Além do certificado de conclusão da pós, eu recebo certificados de cada um desses cursos menores que fazem parte da especialização, é isso? Exatamente. E você vai lapidar o seu conhecimento. E são optativos. São optativos. É claro que a gente tem 240 horas, como eu disse, dos 4 grandes módulos para você cursar em 12 meses. E você vai ter mais 6 meses para poder buscar esses nanodegrees ali no portfólio e consumir 6, né, para você ter essa carga curricular complementar, né, por isso que são optativas. Porque a gente precisa de 360 horas para poder entregar o certificado final. Mas aí depois, para cada nanodegree, você vai ter ali a sua ênfase, né? Então, a ênfase em compliance do setor público, a ênfase em gestão de riscos e continuidade de negócio. Isso vai trazer ainda mais riqueza, né, para o seu currículo. E é legal lembrar que, para quem tem pressa, esses nanodegrees podem ser cumpridos simultaneamente, ou seja, em 12 meses é possível concluir a especialização, que também é um diferencial
importante. É claro, pessoal, estamos brincando aqui que a LEC é realmente número 1 porque somos fãs da LEC, hoje sócios da LEC, e conhecemos realmente a história, mas existem alguns cursos no mercado. O mais importante é que você veja aquilo que entrega a sua expectativa. Matheus, foi preciso. A LEC tem como lema a abordagem prática, ainda que num conteúdo científico, como é o conteúdo de especialização, a gente não vai abandonar você no dia a dia da sua operação. Os professores que estão contigo vivem os mesmos desafios que você. Eles têm as mesmas dores, eles já passaram pelo que você passa, e é por isso que é tão especial, porque eles realmente podem te ajudar a alcançar o próximo nível, o próximo passo na sua carreira. Muito bem, lembre-se de deixar um like se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo que pode se interessar por compliance também, e é claro, siga a LEC nas mídias sociais, ative os lembretes, porque dessa forma você será lembrado quando os novos conteúdos estiverem no ar. Obrigado. Valeu, Matheus. Valeu, Calai.